E aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Olha, agora que a gente está na aula de matemática, e a gente vai falar sobre sistemas de numeração. Então, assim, a primeira coisa, né? Afinal, o que é um sistema de numeração, né? Olha, é uma forma que a gente tem para representar os números. Assim, na escola, desde criança, né, a gente aprende a utilizar o sistema de numeração decimal. E isso daí, com o tempo, acaba fazendo com que esse sistema decimal que a gente utiliza ele pareça ser algo óbvio, né? Algo natural, assim, como se fosse a única forma que a gente tem de representar os números. Mas assim, não é. O fato é que o ser humano ele nem sempre soube contar, né, os números. Os sistemas de numeração, esses que a gente utiliza hoje em dia, né, o sistema decimal, ele levou muitos anos para ser inventado. Então, assim, as primeiras formas de contagem que o ser humano inventou, quando ele vivia nas cavernas, né, quando vivia de pesca e caça, foi através de riscos feitos nas paredes das cavernas ou em ossos. Então, por exemplo, se ele ia caçar alguns animais, né? Ele quisesse registrar a quantidade de animais que ele havia caçado naquele dia, ele fazia um risco para cada animal. Certo? E foi assim que surgiram as primeiras formas de registro de contagem, de representação de números. Aí depois, quando o ser humano passou a plantar, a criar animais, construir casas e principalmente a praticar comércio e a morar nas cidades, foi que ele precisou aprimorar suas formas de contagem que ele tinha. E assim, quando ele aprimorou essas formas de contagem, foi que ele passou a construir calendários, relógios, formas de pesar, de medir, e também possibilitou ele criar sistemas monetários. E até mesmo foi o que tornou possível fazer até algumas coisas que são mais simples, como por exemplo, contar a população de uma cidade ou soldados em um exército. Isso tudo aí só foi possível com a criação de um sistema de numeração. E não mais com aqueles riscos simples que ele fazia, onde cada risco representava uma unidade. Mas no mundo, assim, existia várias civilizações diferentes, né? E cada uma dessas civilizações, elas desenvolveram um sistema de numeração diferente, né? Já que a cultura de cada um era diferente, então acabou fazendo com que cada uma desenvolvesse um tipo de sistema de numeração diferente umas das outras. Aí vocês estão vendo aí na tela de vocês, né, alguns exemplos de algumas civilizações antigas que desenvolveram sistemas de numerações, né? Eu vou passar aqui por algumas, eu vou passar pela Maia, egípcia, certo? Só que eu não vou me aprofundar nessas duas, só para vocês olharem, né, vocês verem como era mais ou menos esses sistemas. Pronto, aí vocês estão vendo aqui o sistema de numeração Maia. Aqui desse lado você está vendo os símbolos que eles utilizavam para representar os números. E aqui você está vendo as regras que faz a formação dos números, né? Que vai utilizar esses símbolos para formar os números. E aqui são alguns exemplos. Certo? Se vocês quiserem dar uma olhadinha melhor, vocês parem a tela e dão uma lida aí. Mas eu não vou me aprofundar nem nesse Maia e nem no próximo que vai vir agora, que é do egípcio. Pronto, e esse daqui é o sistema de numeração egípcio. Tá aqui os símbolos que eles utilizavam e aqui as regras de formação dos números, certo? E aqui embaixo alguns exemplos. Assim, esses sistemas de numerações antigos, né, eles caíram em desuso, mas tem alguns que ainda hoje a gente utiliza. E um deles a gente vai ver agora, que é o sistema de numeração romano. Então, esse sistema de numeração romano surgiu aí por volta de 700 anos antes de Cristo, né, junto com a civilização romana, localizada aqui, bem aqui onde está no mapa. E como eu já falei, né, até hoje a gente utiliza esse sistema de numeração. Mas em que situações a gente utiliza eles? A gente utiliza principalmente na indicação de séculos, de capítulos de livros, nas horas de alguns relógios. Inclusive, esse relógio aqui, ele é o da Catedral de Petrolina, né? Que ele utiliza no seu mostruário algarismos romanos, né? Para indicar as horas. Também a gente utiliza algarismos romanos nas leis, né? Em alguns tópicos que a gente chama de incisos, certo? Aqui, por exemplo, você tem um inciso de número 62, que foi tirado de uma lei, que aqui está falando da concessão de habeas corpus, certo? E também a gente utiliza eles em nomes de reis, imperadores e papas, né? Como, por exemplo, o Papa Bento XVI, Dom João VI, né? Conhecido rei Dom João VI, o rei Luís XV, né? Que foi um rei da França. E veja que em todos eles a representação desses números é através de algarismos romanos.
E assim, é justamente por causa disso, né, que a gente utiliza esses algarismos romanos ainda hoje, que a gente vai tentar entender como é que funciona esse sistema de números romanos. Então, primeiro vamos começar pelos símbolos. Então, os símbolos dos algarismos romanos, ele é composto por IVX, LCD, M. E como vocês veem aqui, o I ele corresponde ao número 1, o V corresponde ao número 5, o X corresponde ao número 10, o L corresponde ao número 50, o C ao número 100, o D ao número 500 e o M corresponde ao número 1000. Pronto. Aí conhecendo os símbolos dos algarismos romanos, agora a gente vai ver as regras. Então, as regras que formam os números, né, com os algarismos romanos dentro do sistema de numeração romano, ele não é somente para a formação desses números, mas também ele existe para que não haja mais de uma representação para o mesmo número, né? Então, vamos ver aqui como é que são essas regras. A primeira regra que está dizendo é o seguinte: para representar os números do sistema de numeração romano, basta colocar os símbolos lado a lado e adicionar seus valores. Ou seja, o que ela quer dizer é que para você construir o número romano, só basta você pegar os símbolos. Vamos ver aqui, por exemplo, x, v. Colocar um ao lado do outro e adicionar o valor de cada um. Por exemplo, aqui o x, ele tem valor 10, não é? Aqui o v tem valor 5. Então, esse número romano, ele representa o valor 10 mais 5, que é igual a 15. Certo? Então, a representação desse número é igual a 15. Ok? Então, esse número aqui, em algarismo romano, representa o 15 no sistema de numeração decimal. Ok? Pronto, e assim você pode fazer, né? Vamos ver aqui, D, C, I, por exemplo. Só separar aqui. O D é igual a 500, não é? O C equivale ao valor 100. E o I equivale ao valor 1. Então, que número é esse? A representação desse número, então, vai ser o valor de 500 mais 100 mais 1, que vai ser igual a 601. Ok? O que é que diz aqui essa segunda regra? Olha, os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos no máximo 3 vezes. Ou seja, se eu pego aqui, por exemplo, o X, né, que é um dos que pode ser repetido, pega aqui, ó, X, 1x é 10, não é isso? 2x, segundo essa primeira regra, né, a gente soma, então aqui seria 20. Né? E com 3x, aqui seria 30, certo? Mas com 4x não é 40, ok? Porque não existe essa representação. A gente vai ver como é que se faz 40 daqui a pouco. Mas por enquanto isso daqui não existe, só é no máximo 3 vezes. E isso somente esses símbolos aqui é que podem repetir, certo? O I, o X, o C e o M. Deixa eu circular aqui, é o I, o X, o C e o M. Okay? São somente eles que podem ser repetidos. E por que, por exemplo, eu não posso repetir o 5, né? O V? Que é o seguinte, se eu fizer isso aqui, ó, 2V. Aqui no caso seria 10, né? Só que tem um problema, 10 ele já tem a representação dele. E como eu disse, essas regras são justamente para não haver mais de uma representação para o mesmo número. Ok? Então a mesma coisa que acontece com as outras letras, né? 50, se eu repetir 50, aqui vai ser 100, né? Só que aí 100 já tem aqui, né? Já tem a representação dele. Se eu repetisse 53 vezes, seria 150, mas e aí, que representação seria essa daqui, por exemplo, né? Aí vai haver mais de uma representação para o mesmo número. Por isso que esses outros símbolos aqui, elas não podem ser repetidos, certo? No caso, que não pode ser repetido é o V igual a 5, o L, que é igual a 50, e o D, que é igual a 500, ok? Essas aí não podem repetir, só quem pode repetir é o I, que equivale a 1, o X, que equivale a 10, o C, que equivale a 100, e o M, que equivale a 1000. E mais uma observação.
Se eu tiver, por exemplo, x, x, x e x, por exemplo, eu posso fazer isso. Isso daqui é 39, né? Porque tem uma ressalva aqui que eu vou explicar nessa terceira regra, certo? Mas isso aqui pode acontecer. O que não pode acontecer é que os x sejam repetidos mais de 3 vezes seguidamente, certo? Mas se houver assim algum símbolo aqui entre um e outro, que a gente vai ver nesse instante porque que isso acontece, isso aí pode acontecer, certo? Aí nesse caso aí pode. O que não pode é seguido. O que não pode é ser isso daqui. 1, 2, 3, 4, ok? Aqui não pode. Nem esse aqui. Então, só mais um exemplo aqui dessa regra 2. Que número seria esse daqui? Né? O C equivale a 100, não é isso? Outro C equivale a 100. O X equivale a 10. O I equivale a 1. E aqui tem mais outro I que equivale a 1. Pronto, então isso daqui tudo. 100 mais 100 que é 200. Mais 10, 210. Mais 1, 211. Mais 1, 212. Então isso aqui tudo, somando isso aqui tudo, vai dar 212. Pronto, então a representação desse número aqui é 212. Ok? Então vamos ver aqui essa terceira regra. Essa terceira regra diz o que? Quando houver um símbolo de menor valor à esquerda de outro maior, a gente tem que subtrair. Então, como por exemplo aqui, que a gente viu aqui anteriormente, que eu disse que ia explicar depois, que a gente tem aqui, x, x, x e x. Ok, primeiro a gente tem aqui um x que vale 10, outro x que vale 10, outro x que vale 10, um i que vale 1 e outro x que vale 10. Ok, o que eu tenho aqui, eu tenho um valor menor à esquerda de um maior, no caso o 1 à esquerda do 10. Então se eu tenho 1 aqui à esquerda do 10, o que é que eu tenho que fazer segundo a regra? Eu tenho que subtrair, então seria 10 menos 1, que é igual a 9. Ok, então eu sei que esse ix aqui vale 9. Ok, pronto, depois que você localiza os números que são menores à esquerda de um maior, aí você pode somar o restante. Então lá a gente vê números repetidos, a gente soma. Então a gente tem 10 mais 10 dá 20, mais 10, 30. Aí 30 mais 9 vai ser 39. Ok? Pronto, aí repetindo, a gente viu que no caso do I, X, C e M, a gente pode repetir no máximo 3 vezes, só que nesse caso aqui, em que ele não é seguido, né, a repetição não é seguida, aqui você tem que repetir 3 vezes, que representa o 30. Depois o ix, que representa o 9, que são coisas separadas, né? Um vai representar os valores das dezenas e outro vai representar o valor da unidade. Então, assim, você pode haver mais 3x na mesma representação, desde que não seja seguido, certo? Como a gente viu, por exemplo, x, 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 x. Não pode ser assim, seguido, um seguido do outro, ok? Só que aqui no caso seria 40, né? Nesse caso, se ele existisse. Só que, então, como é que a gente faz para representar o 40, já que ele não pode ser feito com x? Olha, primeiro a gente tem que ver aqui uma observação. Bem aqui, Isso daqui diz o seguinte: somente alguns símbolos podem ser escritos à esquerda de outro maior. Veja os casos. Primeiro caso, o i, que pode ser escrito à esquerda de v ou x. O x, que pode ser escrito à esquerda de l ou c. O c, que pode ser escrito à esquerda de v ou m. Ok? Então, para a gente fazer o 40, né? Que a gente tinha aqui que viu que isso aqui não pode. Para fazer o 40, como é que a gente faz? Já que não dá para fazer com x, vamos pegar o L, né? Que é o próximo. Aqui é L50, passa, então a gente tem que diminuir. Então, para diminuir, para chegar a 40, teria que diminuir quanto? Seria 10, que no caso é x. Então, eu posso escrever assim: x à esquerda de L. Olha, segundo as regras aqui, eu posso escrever o x à esquerda de L ou C. Então, esse caso aqui, então ele pode. Aí, nesse caso aqui seria
x é igual a 10 e L igual a 50, então esse número representa 50 menos 10, que é igual a 40. Então esse número aqui, em números decimais, seria igual a 40, certo? Então, só repetindo novamente essas regras, o que a gente tem? Que o i pode ser escrito à esquerda de v ou x, o x à esquerda de L ou C, o C à esquerda de D ou M. Agora veja só, por que eu não posso escrever V à esquerda de 10, por exemplo? À esquerda de X, né? Eu não posso escrever esse número aqui à esquerda de nenhum outro, aliás. O V eu não posso escrever à esquerda de nenhum outro. Olha, vamos ver aqui. Se eu pegar V e colocar ao lado de X, o que é que acontece? Aqui seria 5, e aqui seria 10. É um menor à esquerda de um maior, então eu teria que subtrair. Seria 10 menos 5, que é igual a 5. E veja, repete, né? A gente já tem um símbolo para o 5, que já é o próprio V. Então veja que isso aí acabaria repetindo, né? Causaria confusão isso daí. Então por isso que a gente não pode repetir esses outros, certo? A mesma coisa aí vale para os outros algarismos. Então é somente esses aqui que a gente pode escrever à esquerda de um maior, certo? O I, X, C. O M não tem como escrever à esquerda de um maior porque ele já é o maior, né? Então não tem como. Ok, agora a segunda observação aqui, ó. Essa segunda observação. Nesses casos, os números menores não podem ser repetidos. Ou seja, se eu for escrever aqui o 4, como é que a gente escreveria o 4, né? Seria IV. O I representando 1, né? Com o valor 1. E o V com o valor 5. Então a gente tem um menor à esquerda de um maior. Isso daqui é 5 menos 1, que é igual a 4. Ok? 5 menos 1. Só escrever aqui direito. 5 menos 1 igual a 4. Pronto. Então eu sei que isso aqui é igual a 4. Agora veja. Por que eu não posso pegar e escrever isso daqui? Que número seria esse, né? Vamos colocar aqui do lado. I e V. Que número seria esse? Olha, números repetidos a gente soma, não é? Que seria 2. E aqui o V igual a 5. Como um menor à esquerda de um maior, a gente teria 5 menos 2, 3. Ok, só que já existe uma representação por 3, né? Segundo aquela regra, a gente pode pegar I, X, C, M e repetir no máximo 3 vezes. O I pode repetir 3 vezes. E aí, pronto. Aí isso daqui seria o 3, né? Então, isso daqui, essa forma de representação, não pode, né? Porque a gente já tem um para o 3, ok? Então, lembre que o 5... o L, o D não pode ser colocado à esquerda de um maior, ok? São somente o I, o X e o C que pode ficar à esquerda de um maior, pode vir na frente de um maior, certo? Lembrem disso. Só mais uma dica aqui, né? Normalmente a gente escreve, quando a gente escreve um número menor à esquerda de um maior, normalmente está envolvendo o 9, alguma coisa que tem a ver com 9 ou com 4, certo? Aqui, por exemplo, no 40, né? 40 e aqui foi o 9. Aqui o 4, por exemplo, né? A gente sempre envolve o 9 ou 4. Resumindo as regras, né? A gente viu lá que existem 3 casos, né? É o caso em que a gente escreve um símbolo maior à esquerda de um menor. O caso em que a gente repete os símbolos, né? E o outro caso em que a gente escreve um símbolo menor à esquerda de um maior. Ok? Então vamos lá. Quando a gente tem um maior à esquerda de um menor, o que a gente tem que fazer é somar. Certo? No caso a gente soma os símbolos. Quando a gente repete também, a gente também soma. E lembrando que os símbolos que a gente pode repetir são quem? O I, o X, o C e o M. Ok? E a gente só pode repetir ele no máximo 3 vezes. A gente pode repetir ele até
3 vezes. Ok? Pronto. E também, esse menor aqui, a gente também pode repetir ele, né? Seguindo a mesma regra. Os que pode repetir é somente os I, X, C e M. E até 3 vezes também. Ok? E o outro caso é quando a gente tem um símbolo que é menor à esquerda de um maior. Então, menor à esquerda de um maior, o que a gente faz? Subtrai, né? E esse menor, ele só pode ser apenas 3 símbolos: o I, o X e o C. Lembrando que o I só pode ser escrito apenas ao lado de V ou X. O X só pode ser escrito à esquerda de L ou C. E o C só pode ser escrito à esquerda de D ou M. Ok? Se quiser olhar aqui nessa parte, nos símbolos aqui de baixo, ó, é o 1 à esquerda de V ou X, o X à esquerda de L ou C e o C à esquerda de D ou M, ok? E você vê, ó, ele só tem apenas um seguidos de zeros, né, na composição, tanto os que podem ser repetidos como os que podem ser escritos à esquerda de um maior, né? Eles têm apenas um seguidos de zeros no seu valor. Ok, e uma outra observação é que esses símbolos aqui, quando ele é escrito à esquerda de um maior, eles não podem repetir, né? Apesar deles serem I, X e C, que podem ser repetidos quando eles são colocados à direita de um maior, mas aqui nesse caso, quando eles são colocados à esquerda de um maior, eles não podem repetir, não podem ser repetidos. Ok? Pronto, isso quer dizer apenas que o maior só pode assumir esses valores, né? O V, o X, quando ocorre esse caso, né, de um menor escrito à esquerda de um maior. L, C, D e M. Pronto. Ok, então vamos ver aqui mais alguns exemplos, né? Aí aqui a gente tem duas questões. Vamos ver aqui, ó. Transforme os números romanos em números indo-arábicos. Então, ó, indo-arábicos, ou seja, os números decimais, que é o nosso sistema de numeração aqui. Pronto, indo-arábicos ou decimal são esses aqui, certo? Então, nesse estilo aqui, que é o nosso sistema de numeração comum que a gente utiliza. Aí vamos ver aqui, ó. A gente tem aqui um x. Então, veja aqui, o x vale 10, não é? Mais outro x, que também vale 10. A gente tem o v, que vale 5. E tem o i, que vale 1 cada um, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 10 mais 5 mais 1 mais 1. Então, 10 mais 10 é 20, 20 mais 5 é 25, e 25 mais 1, 26, mais 1, 27. Então, esse número aqui é 27. Ok? Pronto. Então, a gente tem agora aqui o C, esse segundo aqui. A gente tem o C, que vale 100. O D, que vale 500. O X, que vale 10. O I, que vale 1. Né? Vale 1 aqui cada um. Então, o que a gente tem aqui, ó? Primeira coisa, identifique os valores menores que estão à esquerda de um maior. Então, nesse caso aí, a gente tem 100 à esquerda de 500. Aí, nesse caso, a gente teria que fazer o quê? Subtrair, não é isso? Então, veja, esse C e D, a gente faz 500 menos 100, que é igual a 400.
ok? Pronto, então, resolvendo esses casos em que os valores menores estão à esquerda de um maior, aí a gente pode passar a somar agora. Então, veja, primeiro eu tenho 400, agora 400 mais 10 vai ser 410, mais 3, 413, certo? Então, eu sei que esse número aqui é 413. Ok? Então, repetindo novamente. Você primeiro tem que localizar quais são os casos em que um número menor aparece à esquerda de um maior, certo? Vamos ver aqui, ó, no próximo. Eu tenho D. Quanto é que vale o D? D vale 500. Eu tenho um L, que vale 50. Tenho um X, que vale 10. Tenho V, que vale 5. E tenho o I, que vale 1. Então, como aqui não tem nenhum caso aqui, você tem um valor menor à esquerda de um maior, todos os valores menores, né, tá à direita de um maior aqui, nesse caso, então eu posso somar todos eles. Então, eu vou ter primeiro 500 mais 50, 550, mais 10, 560, mais 5, 565, mais 1, 566, certo? Então, vou colocar aqui 500 mais 50, mais 10, mais 5, mais 1, é igual a 566. Ok? Então, esse número aqui equivale a 566. Agora, vamos ver aqui esse outro caso. Olha só. V é igual a 5. O D é igual a 500. O C é igual a 100. Certo? E aqui outro C que vale 100. Pronto. O que a gente percebe aqui, ó. Primeiro, a gente tem um valor menor à esquerda de um maior. No entanto, em uma das regras da anterior, foi que a gente viu quais são os símbolos sendo menor que pode ficar à esquerda de um maior. É o I, que pode ficar à esquerda de V, ou de X. É o X que pode ficar à esquerda de L ou C. O C que pode ficar à esquerda de D ou M. Aí veja só, aqui a gente tem o D, certo? Que é 500 aqui. E à esquerda dele está quem? 5, ou seja, esse daqui. Certo? Então, veja só, o único algarismo que pode ficar à esquerda, sendo menor, que pode ficar à esquerda de 500, ou seja, do D, seria o C, no caso o 100. Né? E veja que lá na questão é o 5. E o 5 não pode ficar à esquerda. Aliás, o 5 ele não pode ficar à esquerda de nenhum número. Né? O 5 sendo o menor, né? O V sendo o menor. Então, ele não poderia ficar à esquerda de um maior. Então, esse caso aqui, ele não existe, certo? Por causa daquela regra que fica na observação 1 da terceira regra, certo? Agora a segunda questão aqui. Transforme os números indo-arábicos em números decimais, ou seja, os números decimais, né? Que são os mesmos indo-arábicos, em números romanos. Então, a gente tem aqui os números que estão na forma decimal. E é para a gente transformar eles em números romanos. Então, ok, vamos ver. Eu tenho aqui, primeiro, 20, né? Depois, eu tenho 8. O ideal é que a gente separe assim, né? Para quando for transformar, a gente separe cada ordem, né, com seus valores. Então, aqui, no caso, o 2 aqui, que está na casa das dezenas, ele equivale a 20 unidades, certo? Então, o 20. Como é que a gente faz o 20 em algarismos romanos? Olha, só a gente pegar aqui. Só a gente pegar aqui o x, que equivale a 10, duas vezes, né? Que a gente pode repetir o x. Quais são os números que a gente pode repetir? É o i, o x, o c e o m, certo? Só esses aí que podem ser repetidos. Então, no caso do 20, a gente pode pegar x e x, certo? Vai ser duas de 10, né? E para o 8, como é que a gente faz o 8? O 8 você pode fazer o seguinte. Com o símbolo x já não tem como fazer, né? Porque 8 ultrapassa. Então, a gente vai pegar o símbolo, o próximo maior símbolo seria o V, que equivale a 5. E completar, né? Quanto falta então de 5 para chegar em 8?
falta 3. Então, a gente pode repetir. O i é um daqueles números que a gente pode repetir, né? Então, a gente repete ele aqui. Então, 5 mais 3, 8. Pronto, então agora é só eu pegar isso daqui e juntar tudo. Vou ter 2 e 10, x mais essa daqui, né? V e I. Pronto, então esse número aqui é igual a 28. Pronto, vamos para o próximo. 49. Olha, eu já vi gente fazendo assim. Pegar o 50, que é o L, né? E colocar o I à esquerda do L. Eu posso fazer isso? Não, porque uma das regras diz que o único algarismo que pode ficar à esquerda do L é quem? O X. E se eu pegar e o 1, não pode. O 1 como sendo menor valor, ele só pode ficar à esquerda de V ou de 10. Certo? Então, isso daqui não pode, ok? Então, a gente tem que caçar um jeito de fazer e construir esses algarismos sem recorrer a isso daí. Então, vamos ver. Primeiro, a gente vai separar. O que a gente tem aqui? Na casa das dezenas, a gente tem o 4, né? Então, eu sei que 4 dezenas são 40 unidades. E depois tem um 9 aqui na casa das unidades. Pronto, então como é que a gente faz o 40 em algarismo romano? Olha, não dá para fazer isso daqui, certo? Isso daqui não pode, por quê? Os algarismos romanos eles só podem ser repetidos no máximo 3 vezes, certo? 4 já não pode. Então isso daí já não seria possível. Então como é que a gente pode fazer? Olha, a gente vai tentar aqui pegar, então já que com x a gente não pode fazer, né? Então vamos pegar o L, certo? Eu posso colocar o x à esquerda de L? Posso. O x ele pode ficar à esquerda de L e de 100. Então eu posso colocar aqui o x à esquerda de L, que isso aqui vai dar 40. Certo? Porque o 10 aqui, né? Aqui é um 10 que está em um valor menor do que o de L, que é o de 50. Certo? Então nesse caso aí eu teria que subtrair, né? Então ficaria 50 menos 10, que é igual a 40. Ok, agora o próximo é o 9. Como é que eu faço para encontrar o 9? Você não pode pegar aqui, no caso, V, I. Pronto, eu posso fazer isso? Não posso, por quê? Porque o I ele só pode repetir no máximo 3 vezes, aqui está repetido 4, certo? Então isso daqui já não pode. Então eu tenho que achar outro jeito. Um outro jeito que a gente pode fazer é como? Já que não dá para fazer com V e IS, a gente pode pegar o 10, né? Que é o próximo maior número. A gente pegar o X e escrever um número à esquerda dele, e diminuir o valor. Caso eu pegue o X, e se eu diminuir 1, já vou conseguir fazer os 9, né? Então eu teria aqui o quê? 10 menos 1, que é igual a 9. Ok? Então, agora é só pegar e juntar tudo. Eu tenho o X e o L, e com o I e o V. Só apagar isso aqui para ficar mais limpo. Pronto, então a resposta seria essa daqui. Vou mudar a cor dele aqui só para ficar diferente. Pronto, as respostas são essas que estão em azul aí, certo? Agora vamos passar aqui para a próxima. Eu tenho aqui. Aliás, eu vou pegar aqui logo 60, né? 6 está na casa da dezena, então eu sei que aqui vale 60. 60 unidades. Então, 60. Como é que a gente faz para transformar em algarismo romano? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tenho que o número mais próximo aqui seria aqui 50, né? Então, 50. Dá para acrescentar, no caso seria 10, né? Mais 10. 50 mais 10 que daria 60. Dá, eu posso fazer isso. Então, eu vou pegar aqui o L e o X, que vale 10, né? Então, seria o quê? 50 mais 10. 50 mais 10 que é igual a 60. Pronto, agora vamos pegar aqui o próximo, que seria o 8. Eu tenho aqui 8 unidades.
Como é que a gente faz isso aqui em algarismo romano? Olha, vamos ver aqui. O número mais próximo, sem passar de 8, seria 5, né? Seria o V. Pronto. Aí vamos ver, né? O que a gente poderia fazer agora era acrescentar 1 até atingir 8. Seria quantos? 1, 2, 3. Seria 5 mais 3 igual a 8. Isso aqui pode fazer? Pode. Porque o I só pode ser repetido até no máximo 3 vezes, né? Se caso a gente fosse fazer um 9, né? Não poderia fazer isso daqui, né? Não poderia passar de 4. Mas como é 8, 8 só leva apenas 3 Is. Então isso aí pode fazer, ok? Então isso daqui, esse número aqui, então equivale a 8. Pronto. Então agora é só pegar e juntar tudo, certo? Vou pegar aqui o LX com o VIII. VIII. Pronto. Então 68 é esse número aqui, ok? Em algarismo romano. Agora vamos para o próximo. O próximo eu tenho aqui 1429. Olha, vamos separar aqui. A gente tem 1000, né, que aí no caso 1000 é representado por M. Mas vamos colocar logo aqui 1000. Certo? Que é M. Já tem a representação dele exata bem aqui. 400 é o próximo, né? No caso aqui a gente tem o quadro na casa das centenas. Então, são 400 unidades. Como é que a gente faz 400 em algarismo romano? Olha, deixa eu ver aqui. No caso a gente tem... Vamos dar uma olhada aqui. Dá para fazer isso daqui, ó. C, 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 C. Eu posso fazer isso? Não, não posso. A regra diz que no máximo eu só posso repetir o mesmo algarismo 3 vezes, né? Seguidos, ok? Então, vamos apagar aqui. Vamos tentar achar outro jeito. Como não dá para fazer com C, vamos tentar pegar aqui o 500, né? O 500 passa. 500 passa de 400. Mas será que dá para diminuir o valor? No caso, eu teria que diminuir em quanto? Em 100. E o 100 é C. Eu posso escrever o C à esquerda de 500? Eu posso. O 100 é um daqueles que eu posso escrever, né? Sendo ele menor, eu posso escrever à esquerda de um maior. E ele vem sempre do lado de quem, né? À esquerda de quem? De D ou de M. Então veja que nesse caso aqui eu posso escrever o C à esquerda de D, que vai dar 400. Então, fazendo isso daqui, ó, C e D, isso daí é igual a 400, porque o D é 500 menos 100, que está à esquerda, né? Menor, que ele é menor e está à esquerda. Então, isso daí faz 400. O próximo número é o 20, que está na casa das dezenas. Então, como é que eu faço 20 em algarismo romano? Bem, eu posso... O L já passa, né? Que é 50. Então, eu posso pegar com 10, 2 de 10. Fazer assim, 2x. Eu posso. O x é um dos algarismos que pode ser repetido. E no máximo 3 vezes, né? E aí, como são só duas, então tá tudo certo. Pronto, e agora o próximo número é o 9. Como é que a gente faz o 9? Eu acho que já vimos como faz o 9 ali na 2. Mas vamos fazer aqui novamente. O 9 não dá para fazer com VIII, como eu já disse, né? Que isso aqui repete 4 vezes, não pode. Então, a gente vai procurar um outro jeito de fazer. Como não dá para fazer com V e Is, vamos dar uma olhada aqui no X, que é 10. Eu preciso diminuir quanto, né? Para chegar a 9, de 10 a 9. Eu preciso de diminuir 1. Então, eu posso fazer isso, né? Porque o 1, ele é um dos números que pode ser escrito à esquerda de 10. Então, eu posso fazer isso daqui, ó. E X. Pronto, isso daí é igual a 9, né? Porque é 10 menos 1. Pronto, eu vou colocar aqui do lado. Então, agora, 1429. Quanto é isso daí em algarismo romano? É só pegar agora e juntar tudo. Vai ser o M, o CD, que é o 400, o XX, que é o 20, e o IX, que é o 9. Pronto, e esse número aqui vai ser 1429. Ok?